voltou das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, o apresentou diante deles. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não maldirás do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito o anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta hora nós oramos a Ti, nós colocamos, ó Deus, diante de Ti nesta hora, este período de estudo da Tua Santa Palavra, pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê toda a assistência, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam sobre todos nós, que Tu fales, ó Deus, a cada coração aqui presente, para a honra e glória do Teu nome, nos edificando, para que cresçamos, ó Deus, na fé, para que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, agradecidos por tudo que tens feito e pelo que farás, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Amados irmãos, nós vimos então aqui a sequência de perseguição que o apóstolo Paulo já vinha sofrendo desde que chegou a Jerusalém, e que não era nenhuma novidade na vida dele, porque a vida dele foi toda de perseguição depois que ele, vamos dizer assim, se converte, né? No primeiro momento ele sofre já em Jerusalém, os primeiros anos de convertido, depois ele vai lá para Tarso, mas quando começam as viagens missionárias, é só perseguição, na primeira, na segunda e na terceira viagem. E a gente viu aqui que ele já estava de poder do Cláudio Lísias, que era, em algumas versões, comandante, em outras, tribuno, da parte do Império Romano, naquela região. Então ele estava sob a guarda do Império. Como nós lemos, foi então ordenado que deixassem eles soltos, né? E que, num momento seguinte,
todos se reunissem. Esse conselho aqui dos judeus é o Sinédrio, que nós chamamos de Sinédrio, não é? Isso vai estar na versão ARA, Almeida Revista Atualizada, vai estar no lugar de conselho, vai estar Sinédrio. Eles se reúnem para que Paulo, então, pudesse ali falar, apresentar, vamos dizer assim, a sua defesa, porque, como nós já percebemos até agora, o Cláudio Lísias não consegue entender, e ele está certo. Se estivesse no lugar do Cláudio Lísias, também teria dificuldade em saber qual é a razão de tanta fúria contra aquele homem chamado Paulo, né? Como Jerusalém estava, né? Toda aquela região, na verdade, Judéia, a Palestina como um todo, era o Império Romano que dominava. Então, o Lísias agora trata com muito mais cuidado o Paulo, porque sabe que ele é cidadão romano também, né? Além de judeu, ele é um cidadão romano. Então, aí ele tira um pouquinho o pé do freio e começa a tratar com mais cuidado, né? A gente já viu que... O que é que nós vamos ver? Nós vamos tentar dividir esse capítulo 23, nós lemos até o 11, em algumas seções. Então, eu fiz aqui uma divisão na minha colinha aqui no caderno, que é do versículo do 1 ao 5. Que o versículo 1 ao 5, tá, é o versículo em que haverá ali o início de defesa, vamos dizer assim, do apóstolo. Haverá aquela agressão contra ele é agredido na boca, ele é ferido na sua boca, né? Só lembrando que ele já estava bastante ferido, né? A gente já viu a história. Ele, para sair do templo, ele teve que ser arrastado e a socos e pontapés. Então ele já estava bastante ferido. Mas ele era um cidadão romano, estava debaixo ali da guarda. E quando Paulo começa então a falar, fitando, diz a palavra ali, né, os olhos, concentrando ali os seus olhos no Sinédrio, ele fala: varões e irmãos. Eu vou ficar alternando aqui, tá? Da Almeida Revista Atualizada e Revista Corrigida. O sentido é o mesmo, muda um pouquinho a... Varões e irmãos, tenho mandado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Só essa frase já foi suficiente, que o Ananias já não aguentava mais, tá? Quem era o Ananias? Era o sumo sacerdote da época, que nós já lemos, tá? Sobre ele. E o que é que o Shed, por exemplo, diz no seu comentário sobre Ananias? É importante para a gente saber. Ele foi sumo sacerdote desde 47 depois de Cristo e tornou-se notório pela sua capacidade, mas também pela sua crueldade. Essa palavra crueldade, né, e capacidade dá a entender que ele tinha algumas virtudes, mas na verdade ele tinha a capacidade de fazer a coisa, mas ele se utilizava o tempo todo desses atos, né, da posição que ele tinha e de atos condenáveis para obter as coisas. Então ele era capaz de fazer, ele realmente fazia e acontecia, mas se utilizando do terror, do medo, tá? Então essas algumas das características do Ananias, tá? Inclusive alguns comentaristas falam que ele subtraía valores dos recursos que iam para os demais sacerdotes, porque todo sacerdócio levita havia lá a questão dos dízimos, do sustento dos levitas, porque era a única tribo chamada para servir, vamos dizer assim, de forma profissional no templo. Todo o serviço em Israel era feito unicamente pela tribo de Levi, né, e dividido de acordo com os filhos de Levi, né, os 3 filhos de Levi, quem podia ser sacerdote, quem não podia,
quem podia montar e desmontar alguma mobília, coisas desse tipo. Esse homem, segundo o historiador, o próprio Flávio Joséfo, em guerras judaicas, vai dizer que ele subtraía valores. E não é que os outros sacerdotes não sabiam o que estava acontecendo. Sabiam, mas tinham temor porque ele era o sumo sacerdote. Ele era o sumo sacerdote. Então era um homem desse nível. Era um homem extremamente... E talvez pela primeira vez na sua jornada, né? Talvez aí na primeira vez nessa sua jornada, ele começa a ter algo que ele não está conseguindo resolver, apesar da sua tão grande capacidade. Por que será? Está se opondo a Deus, né? Do lado de lá tem um representante fiel do Senhor, chamado Paulo, que tem uma ficha de trabalho, de testemunho, e ele não consegue obter de Paulo. E mais, todo mundo tinha medo dele. Quando Paulo vai falar, Paulo fala como se nada tivesse acontecido. Varões, irmãos, amado, né? Excelentíssimo sumo sacerdote, isso já depois, né? Tudo que o sumo sacerdote queria era que o apóstolo saísse da linha. Isso quase acontece, nós vamos ver aqui, foi uma das perguntas que o irmão Hermélio fez, como é que Paulo não conheceu o sumo sacerdote? Não é isso, aparentemente? Vamos ver aqui, né? Então existem as questões, por isso que eu estou dividindo aqui do 1 ao 5. Paulo fala que tem servido a Deus com toda boa consciência. Tem alguns comentaristas que falam que o Ananias se irritou por ele ter chamado de irmãos. Irmãos, ou seja, foi muito informal. Ele teria que ter dito pais, irmãos, mais ou menos como ele fez nos primeiros discursos. Agora ele foi só com basicamente irmãos, né? Só com meio como que se igualando. Então, para a equipe do Ananias ali, ele era um ser inferior, ele tinha que se dirigir com muito mais reverência àquele conselho. Mas está no campo da especulação. Não podemos saber. Pai, senhor Luana. Então, ele diz que andou sempre com boa consciência até hoje. Isso Paulo vai falar mais de uma vez sobre esta questão da boa consciência. Então, amados, na mesma hora, o que aconteceu? O Ananias mandou a alguém, da sua equipe, ou do próprio Sinédrio, ou alguém que fazia uma espécie de segurança do próprio Sinédrio, que estivesse perto desse, que lhe batesse na boca. Era um ato, mais ou menos, dizer assim, te reprovamos pelo que você está falando. Tá? Você está sendo descaracterizado como irmão, não vem com algo como desse tipo. E aí, Paulo vai dizer algumas frases aqui interessantes. Deus há de ferir-te, parede branqueada. Não é isso? Deus há de ferir-te, parede branqueada, ou Deus te ferirá. Interessante que isso se cumpriu. Foi mais uma profecia do que só uma indignação com o ato que ele praticou. Porque o ato que o Ananias mandou fazer foi ilegal. Mesmo que ele fosse sumo sacerdote, ele não poderia ter feito isso pela lei. Porque Paulo ainda não estava julgado, e lá pela lei, em Levítico, ele não poderia ser agredido dessa forma. Não poderia. Então já estava errado. Mas ele era o sumo sacerdote. Mas estava errado. Aquelas semelhanças que a gente já viu. O julgamento do Senhor Jesus. Totalmente à margem da lei, né? Da lei judaica, principalmente. Totalmente à margem. Pôde tudo. Fora de hora. Enfim. Pilatos vai ter perguntado, não encontro nada nesse homem, não estou encontrando nada. Não tinha nada mesmo, né? Bom, Deus há de ferir-te. O Shed, ele comenta o seguinte, para vocês terem uma ideia, o Ananias, ele foi convidado no ano 50 e qualquer coisa a se retirar do sumo sacerdócio. De tão ruim que ele era capaz de fazer as coisas, mas o modus operandi que ele se utilizava era uma tragédia, além de ser
avarento, aquilo tudo que os fariseus já eram, avarento, roubava, literalmente subtraía valores. Só isso já é um negócio. Como é que alguém pode estar falando em nome de Deus, de uma lei recebida, anjos, Moisés, e agir daquela forma que ele agia, não é? A palavra diz aqui, a palavra não, o comentarista, ele nos ensina o seguinte, que no ano 66 depois de Cristo, ou seja, muito próximo da queda de Jerusalém. Jerusalém vai cair no ano 70 depois de Cristo. 70 depois de Cristo, o templo destruído e a cidade é totalmente tomada. No ano 66, o Ananias foi morto brutalmente por quem? Pelos sicários. Os sicários que eu já comentei para você, que é aquele pessoal que andava com uma adaga, que é uma faca, acho que o Carlos até deu um toque, tem um formato, me parece um pouco diferente, curvado, é uma faca. Havia muito desses ataques em Jerusalém. Eles eram especialistas nisso. Eles matam, um golpe daquela faca era fatal. Né? Você vê nos dias de hoje, é quase, né, porque nós temos os recursos mais avançados, hospitais, coisas desse tipo. Mas naquela ocasião não se tinha. Então, uma rasgada daquela com uma adaga, e eles eram revoltados. Né? Então, você vê o próprio sumo sacerdote, que muitas vezes, diz os historiadores, fez uso dos sicários para os seus interesses. Nós falamos aqui como é que a reputação desse homem. Ele era capaz, as coisas aconteciam, mas o meio pelo qual ele utilizava era esse. Agora ele é morto, escondido, num lugar subterrâneo, ou seja, parece um fugitivo, alguém totalmente que não era condigno. Esse homem que morreu fugindo dentro de um cano, era esse o sumo sacerdote? Era. Deus há de te ferir, parede branqueada, não é isso? Parede branqueada, cadê o microfone? Né? Se for o caso, tá? Mas é para deixar circulando. O parede branqueada, irmãos, essa questão do parede branqueada tem muito a ver com o que o Senhor Jesus falou. Hipócritas. Lembra que o Senhor Jesus olhou para os fariseus e disse que eles pareciam que sepulcros caiados. Como que o sepulcro era caiado? O nome já diz, cal. Qual a cor da cal? Branco. E por que era branco? Porque o judeu ou israelita, pela lei, não podia tocar nem morto, nem qualquer coisa próximo de morto. Não podia ficar tocando em sepulcro. Então o branco chamava atenção. Ali tem um defunto, passa um pouquinho longe. Porque se você tocar, você estará cerimonialmente impuro. Amém? Estará cerimonialmente impuro. Então era tudo pintado de branco. Não, porque existiam cemitérios, existiam sepultamentos em lugares um pouquinho mais, não necessariamente igual a um cemitério. Então aquilo ali era caiado. Então parede branqueada está dizendo, aí a gente vai ver um pouquinho depois o desenvolvimento aqui para responder ao Hermélio. Se você é o sumo sacerdote, está muito estranho. Porque não condiz com o sumo sacerdote esse tipo de atitude que você está fazendo. Você quer perguntar, Claudinho? Bota o microfone aí, pergunta, todo mundo tem que ouvir. Não, então foi isso. Então ele poderia ter falado, Deus te ferirá sepulcro caiado. Era qualquer menção, né? O parede branqueada era isso, porque os sepulcros eram pintados de cal, mas não só por acaso. Tinha aquela ideia, né, da santidade ali, né? Jaz um irmão nosso, tal. E tinha a ideia do chamar a atenção pela cor clara, para que ninguém ficasse tocando naquilo, porque ficaria cerimonialmente impuro, porque tem um morto ali. Então, quando Jesus usa parede branqueada, quando Jesus usa sepulcro caiado, ele está dizendo, vocês estão andando, todo mundo está vendo, vocês estão respirando, estão vivos, mas dentro de vocês tem um morto. Vocês estão mortos. Tá? Vocês estão mortos. Então, a mesma coisa, Paulo usa essa analogia, essa similaridade para a pessoa que manda ferir.
porque a pessoa que mandou ferir, quem quer que fosse, estaria errado, porque a lei também não permitia, antes do julgamento, esse tipo de agressão. Né? Esse tipo de agressão. E Paulo mesmo vai dizer, no próprio versículo 3, ele dá a justificativa. Você está sentado aí para julgar, segundo a lei, então você tem que observar o que está na lei, e contra a lei você me manda agredir? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, ele sabia a lei de frente para trás, de trás para frente. Né? Mas não só Paulo, todos eles sabiam. Sinédrio, desde novo, eles começavam novinhos. 13 anos, novinho, sabia a Torá toda decorada aquilo ali. Todos eles que estavam nessa linha do sacerdócio, né? Eles liam direto isso aí. E os que estavam do lado diziam assim, olha, você está injuriando o sumo sacerdote de Deus, né? E aí Paulo faz uma retratação. Paulo diz assim, eu não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito, não falará mais mal de uma autoridade do teu povo, ou não maldirás, né? A depender da versão, não maldirás do príncipe do teu povo. E aí eu vou pedir exatamente quem está com o microfone para ler em Êxodo 22, 28. Êxodo 22, 28. Quem pode ler? Capítulo 22, versículo 28. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Amém? Então, esses homens sabiam tudo de cabeça. Não maldirás do príncipe do teu povo. Olha lá. Não está escrito em Êxodo? Lá. Cadê? Paulo se retrata. Agora que nós vamos só para fechar aqui a questão. Existem duas linhas. Existe a linha que diz o seguinte, que o Sinédrio ali ao se apresentar, o sumo sacerdote não teria ido com indicativos específicos de vestes, de mitra, de não sei o quê, de uma série de coisas em que alguém olhasse e pudesse dizer, esse aqui é o sumo sacerdote. Até porque Paulo estava mais ou menos o quê? 20 anos nesse negócio de primeira missão, segunda missão, terceira missão. Ele dava um pulo em Jerusalém, ele não estava mais conectado. Ele conhecia provavelmente alguém do Sinédrio, porque ele, quando Estevão foi apedrejado, ou já fazia parte como um jovem membro do Sinédrio, ou estava nas próximas eleições ele ganharia. Ele entraria ali no meio dos 70, ou 71, ou 72, a depender de vários comentaristas, a quantidade de membros do Sinédrio. Amém? Ele conhecia alguns deles. Provavelmente alguém ainda estava ali na época do Paulo. Outros já dizem que Paulo tinha também essa questão de problemas de visão, embora não seja lícito na palavra, claro, mas em algumas cartas, vejo com quão grandes letras vos escrevo. Veja... né? Falta escrever a carta, hein? Epístola de Cleiton aos tijucanos. Vamos lá. Mas tinha isso. Outros dizem que eles tinham a amanuense, que é um nomezinho chato, mas o que é amanuense? Amanuense é alguém que escreve para você. Você cita, está dizendo, ó, amados irmãos de Corinto. Amados irmãos de Corinto. Vos escrevo para que vocês saibam a minha situação. Vos escrevo para que vocês saibam. Amém? É igual mais ou menos como Jeremias. Jeremias, se você observar, tem um escrivão dele lá. Se eu não me engano, não sei se era Baruque. Baruque? Vocês que são bons de Bíblia, aí tá, Baruque. Então tá bom. Então, observe bem. Então, uma linha vai dizer que, de fato, ele não reconheceu o irmão aqui, mas só concluindo, tá? Essa primeira linha diz assim, que ele talvez, de fato, não tivesse reconhecido, tá? Que aquele homem que mandou era o sumo sacerdote. Por isso que ele vai se retratar e dizer, não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito, conforme alguém que leu aqui, Janete, não maldirás do príncipe do teu povo.
ainda que ele estivesse errado. Ele estaria descumprindo a lei, Paulo não. Esse é o primeiro ponto. Aí tem um intervalo para o segundo, para poder o nosso irmão falar. É uma curiosidade. O senhor falou aí que, num certo tempo, Ananias foi convidado a sair, a entregar o cargo, né? Não entregou, certamente. Agora, não existe... Não, saiu. Nesse período que ele foi convidado, ele saiu do sumo sacerdote? Porque foi muita pressão, Foi no ano, porque ele morre em 66 depois de Cristo. Ele assume o sumo sacerdócio em 47 depois de Cristo. Paulo está indo nas viagens. Ele sai por volta de 56, 57, 58, por aí. 60, tá? Aqui Paulo já está por pouco tempo, lá para 60 e qualquer coisa, Paulo vai morrer. Paulo ainda vai para Roma, ainda vai passar uns 3, 4 anos por aqui. Félix, eu entendi que ele não tinha saído. Não, ele sai. Foi depois dessa situação, então, que ele foi convidado. Se foi imediatamente após essa, nós não sabemos. Tá? A data da sua morte foi 66 depois de Cristo. Mas ele já não era o sumo sacerdote. Tá? Ele tinha sido o sumo sacerdote. Ele provavelmente continuou membro do Sinédrio, ou se aposentou, né? Como era o caso do Anás e Caifás. Que a gente viu que o sumo sacerdote, de fato, na época de Jesus, era Caifás. Mas o Anás era o sogro dele, influenciava em tudo. Tudo Caifás ia lá na casa do Anás, o que a gente faz aqui? Aí, né? Amém? Boa pergunta, tá? Mas ele sai antes. Ele não é até a morte, não. Existia entre eles essas questões, tá, irmãos? E a outra linha que dizem, o qual eu sou mais simpático com essa primeira, que Paulo, de fato, não sabia ali que ele era o sumo sacerdote, ele era uma autoridade ali, mas não o sumo sacerdote de fato, era que Paulo sabia que ele era o sumo sacerdote. E que Paulo teria usado daquelas figuras de linguagem, não é? Ironia ou sarcasmo. Eu não sou muito por essa linha, porque eu acho que se Paulo faz isso, ficaria estranho ele depois dizer não sabia que... Né? Embora, mas os que defendem essa linha dizem que tudo isso está dentro da ironia. Não só o chamar de parede branqueada, como dizer assim, não sabia que era o sumo sacerdote, porque está dizendo não maldirás do príncipe do teu povo. Como quem diz assim, é você o sumo sacerdote e o príncipe do nosso povo? Não tem como saber que é fazendo isso. Né? Entende a linha? Que não seria mentiroso, seria usar totalmente... Paulo estaria no limite da sua... Ele não aguentava mais todo dia o Sinédrio contra ele e teria feito todo o conjunto da alma, inclusive não sabia que era sumo sacerdote, no sentido, você jamais preenche as características de um sumo sacerdote. Então não tem como te identificar como sumo sacerdote. Não é tua vestimenta ou que você traz na cabeça, ou algo em destaque, que vai me dizer que você é sumo sacerdote. Você não cumpre a lei, de qualquer forma ele se retrata. Errei, não maldirás do príncipe do teu povo. Mas eu sou mais pela primeira linha, mas é uma opinião minha, tá? Os comentaristas não cravam a razão. Cravam o seguinte, o que está na Bíblia. Isso aconteceu, ponto. Amém? Isso aconteceu. A razão específica, eu prefiro crer que ele de fato não sabia, que não tinha a menor intimidade com aquele homem, mas pode ser a segunda, sim, no limite do estresse do até porque ele é humano também, né? E ele responde no sentido de, olha, você não preenche nenhuma das características, parede branqueada mesmo, mas vou me retratar porque você, com todos os teus problemas e infidelidade a Deus, você é o príncipe do povo no momento. Acabou. Aí nós vamos ao segundo tópico. Amém? Qual o segundo tópico? O segundo tópico que nós anotamos na colinha é do 6 ao 10, que nós já lemos. O que acontece do 6 ao 10, irmãos? Nós não vamos ler tudo de novo, nós já lemos do 6 ao 10. Mas o que acontece do 6 ao 10, né, como está projetado aqui, se quiser ir passando 6, 7, 8, para o pessoal ver, mas o que acontece é o seguinte, Paulo vai, olha, ali a gente não sabe. O que é que Deus diz? Deus diz que vai sempre suprir os seus servos em qualquer situação. O Espírito Santo irá assistir sobre o que ele irá falar. Não é isso?
Não temas, porque vocês vão para estar diante de autoridades, vos arrastarão para meio de sinagoga, vão perseguir vocês, mas o que vocês vão falar, o Espírito Santo vai providenciar na hora. E aí a palavra diz, o sinédrio era formado por fariseus e por saduceus. Não é? Que a gente já estudou isso também bastante. Qual é a diferença entre saduceu e fariseu? E até a própria leitura que nós fizemos já deu uma espécie de esclarecimento sobre os saduceus. Os saduceus só acreditavam numa coisa, que existe assim um espírito de Deus, que ele dá vida ao homem e volta para Deus e ponto final. O homem acabou, não tem mais homem. Já os fariseus não. Os fariseus acreditavam que o homem tem um espírito, fora o espírito de Deus, que Deus quer salvar como a parte material, espírito e alma, que tem ressurreição sim no novo corpo. Então Paulo, ele levanta só, peraí, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou fariseu, filho de fariseu, né? Ele se não descaracteriza. Por quê, irmãos? Porque existia fariseus convertidos a Cristo. Paulo era um. Né? Agora, existia, nós vimos em Atos 15, na Assembleia de Jerusalém, algumas contendas, porque existiam fariseus convertidos que estavam querendo impor algo da lei aos gentios. Pessoal, os gentios não. Para nós que somos judeus, estamos na transição, a gente observa, não há problema nenhum. Isso não vai descaracterizar a nossa fé em Cristo Jesus. Pedro vai dizer naquela assembleia, nós somos salvos pela graça, assim como eles também. Ou eles são salvos pela graça, assim como nós também. Ou seja, Pedro iguala. Ninguém é salvo porque é judeu. Você é salvo pela graça em Cristo Jesus. Tanto o judeu quanto o gentio. Né? Agora, impor ao gentio coisas que são de 1.500 anos da nossa história, aí eles decidem lá na Assembleia de Jerusalém, no capítulo 15, o que é que os gentios minimamente devem observar. E não foi nem como taxativo, como lei. Farão bem, se irão bem, se observarem essas coisas. Não quer observar? Saiba que aprove a nós e ao Espírito Santo. Tá? Então, Paulo vai dizer isso. Ó. Olha só, eu estou sendo julgado no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos. Tá? Quando ele falou isso, que era fariseu, levantou-se aí o problema já mudou de foco. Gente, como o homem é partidário, né? Todo mundo querendo espancar. A palavra que nós lemos aqui na revista Cogito, se eu não me engano, é despedaçar. Não é isso? O Cláudio Lísias temendo que Paulo fosse despedaçado, feito em pedacinhos. Vamos cortar aqui. A mão é muito grande o pedaço, dá para fatiar a mão em 10 pedaços. Vamos fatiar o homem aqui e distribuir, porque o ódio era tal. Quando ele fala isso, aí há uma transferência de contenda, não mais contra ele, ficam entre o próprio sinédrio. Olha o que os fariseus vão dizer, irmãos. Nós não vemos nada contra esse homem. Meu Deus do céu. Bastou ele dizer que era fariseu, filho de fariseu, perfeito no farisaísmo. Porque o fariseu, a gente estudou, não era ruim. O fariseu era observador, ele era zeloso. O problema, o que o Senhor Jesus apontava é, não adianta você se autoproclamar fariseu se de dentro do teu coração você não é isso. Você só tem uma capa, por isso você é sepulcrado. Você por fora é fariseu, mas por dentro você é ave de rapina. Você é ave de rapina, meu amigo. Seja zeloso com as coisas de Deus, por dentro principalmente, por fora depois. Né? Mas os fariseus não era mal ser problema ser fariseu. Aí o ambiente muda. Muda completamente. Começa a ter uma briga dentro do sinédrio. Os saduceus contra os fariseus e vice-versa. Porque os fariseus disseram, esse homem é inocente, esse homem não tem nada contra ele. Mudou completamente. Completamente, amado. Levantou-se uma grande dissensão. A gente ri, mas a gente pensa que as coisas que a gente está vendo hoje, né, são de hoje, mas sempre foi assim. Desde que o homem caiu, as
coisas são, desde que o homem está na terra, caiu, entrou no coração do homem tudo que não presta, irmão. Nós já trouxemos uma palavra sobre isso, né? Do poço de Abraão, que Isaac, como filho, vem e limpa, né? Jesus veio limpar o coração do homem. Porque o que está dentro do coração do homem é inveja, porfia, adultério, maledicência, tudo que não presta. Tudo que não presta, o homem ficou entupido. Então, a coisa tomou vulto, amados. Tomou vulto. Cresceu de uma maneira que aí a gente vai para o Atos 12 ao 25. Então, esse Atos do 6 ao 10 é isso. É Paulo se proclamando fariseu, dizendo que está sendo julgado porque crê na ressurreição. E aí os fariseus tomam partido dele. Alguns escribas fariseus tomam partido dele. E a celeuma ficou grande, né? E a palavra vai dizer o seguinte: tomando o vulto a celeuma, agora eu estou na revista atualizada, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado, a gente já viu, por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Amém? Isso. Agora nós vamos, antes de ir para o 12 a 25, o 11. O 11 é um trecho isolado. 11. 23, 11. Isso. Só isso é isolado. Só isso aqui já é uma pregação. Ó, isso aqui é pregação. No dia seguinte, porque ele tirou. Ele tirou, irmão. Então, aquilo aconteceu num dia. Toda essa celeuma. Ele teve que tirar, porque o pessoal, porque eles não concordavam. Então, você imagina alguns fariseus que, porventura, não estivessem de acordo com os demais, se juntando aos saduceus, vendo que Paulo poderia sair impune do ponto de vista deles. Eles poderiam partir para cima de Paulo ali. Esse cara não vai escapar, não. Esse cidadão não vai escapar. Eu não vou deixar. E aí ele tira. No dia seguinte, amados, olha que coisa maravilhosa. Na noite seguinte, né? Que na versão que do ar é na noite seguinte, nas duas, o próprio Senhor, olha que coisa linda, o próprio Senhor, pondo-se ao lado dele, e aí os estudiosos, os gramáticos do grego, os estudiosos do grego, dizem que esse pondo-se ao lado dele, literalmente significa, na verdade, sobre ele, como um anjo que aparece assim ao lado dele, mas sobre. Mas ficaria mais fácil o entendimento pondo-se ao lado. Tá? Ao lado dele, diz assim: coragem, pois do modo como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém? Olha quanta informação tem esse versículo 11, que nós vamos bem rapidamente dar uma pincelada. Lembra que nós falamos que desde que Paulo se converteu, eu falei para vocês, o Senhor não apareceu uma vez, o Senhor aparece para ele várias vezes. É por isso que Paulo, quando escreve as coisas, ele não escreve porque ele aprendeu dos outros apóstolos. Ele mesmo diz: eu aprendi direto do Senhor. Ele fala isso, gente. Eu aprendi direto do Senhor. O Senhor aparecia para ele, por isso que ele é um apóstolo tanto quanto os demais. Ele aprendeu direto do Senhor. Ele está preso. O Senhor, em algumas ocasiões, mandava o quê? Um anjo para soltar. Não é isso? Pedro estava preso. Tiago foi morto à espada. Tiago, irmão de João. Não Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão de João, o apóstolo. Pedro, o Senhor manda um anjo e ele está solto, porque a igreja está orando lá. A menininha, Rod, né? Pedro está batendo na porta, tal. Aí vem o Senhor e é mais ou menos assim, ó, meu amado, continua preso. Missão número 1 cumprida nessa segunda etapa. Você testemunhou em Jerusalém e era isso que eu queria. Agora vai ser em Roma. Agora, Paulo, aquela vontade que você disse, eu tenho vontade de ir em Roma, vai, porque eu estou dizendo. E foi embora. E Paulo não falou, mas senhor, eu vou continuar preso? Não. Não tem nada disso. O diálogo é o seguinte: amém e obedece. Você testemunhou, era exatamente porque aqueles judeus não tinham mais desculpas. Mais testemunho do que Paulo deu sobre Jesus Cristo a eles.
Então, o que interessava para Jesus você testemunhou aqui, era meu propósito. Tudo que aconteceu aí, principalmente no que diz respeito à fala, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. As palavras que eu vos falo são espírito e vida, disse Jesus. Então, não teve diálogo. Ele não foi lá conversar, Paulo, o que é que você está achando? Está muito machucado? Não. Continua preso. Só estou dizendo para você o seguinte, coragem, porque agora você vai para Roma. E o problema não foi em Roma, porque em Roma foi relativamente tranquilo a primeira prisão. Né? 2 anos, a gente vai ver, é o último capítulo de Atos, Atos 28. 2 anos numa casa alugada por ele mesmo, com soldados tomando conta, era o equivalente à tornozeleira eletrônica, soldados tomando conta, mas todo soldado sabia que podia dormir, que Paulo não ia fugir. Ele alugou, ficou 2 anos lá pregando o evangelho. Era prisão, a primeira prisão de Roma. O problema foi chegar em Roma. Os navios, o segundo navio principalmente, né? Segundo navio, são 3 navios para chegar em Roma. O segundo navio, a coisa foi feia. Mas Paulo não duvidou, né? Se o Senhor disse que ele ia testemunhar em Roma, ele ia testemunhar em Roma. Como que seria, ainda que todo navio fosse a pique, então, o Senhor disse que ele ia testemunhar em Roma. Acabou, mano. Amém? Então esse 11, ele merece esse destaque. É o próprio Senhor aparecendo para dizer assim, o trabalho está indo bem. Você testemunhou aqui, agora vai testemunhar lá. Em nenhum momento o Senhor entrou. Onde é que precisa curar tuas feridas? Não teve nada disso. Não é que o Senhor é insensível. É que tanto o Senhor quanto Paulo estavam tão alinhados no propósito, na comissão pelo qual ele foi chamado, que ele sabia que o que importava era proclamar o reino de Deus. Porque se trata de vida ou morte, irmãos. É vida ou morte. Não? Nada é mais importante que a vida. É vida ou morte. Ou você vai ter vida eterna, ou você vai morrer eternamente. Amém? Do 12 ao 25, agora sim, acho que é do 12 ao 25, nós não lemos, tá? Nós lemos até o 11, mas nós vamos dar uma pincelada aqui. Não, se quiserem assim acompanhar, vou só dar uma pincelada para vocês, uma história. O que aconteceu? Alguns judeus, mais de 40, a Bíblia fala em mais de 40, não diz exatamente quantos, mas era algo próximo a 40 e não menos, que fala em mais de 40, então podia ser 41, 42, 43, fizeram o seguinte, armaram uma cilada, eles se reuniram às escondidas para matarem Paulo. Aí o objetivo era único. Agora não tem mais negócio de ouvir, não tem mais defesa. Não existe mais isso. Agora o objetivo é único, matar esse homem. Não importa o que vai acontecer com a gente, mas ele vai morrer. E fizeram isso, aí vai depender da sua versão também, sob anátema, ou sob maldição, ou sob juramento. Tá? Na Revista e Corrigida, tá? Sob pena de maldição. Tá? Conjuramo-nos sob pena de maldição. E eles falaram mais ainda, nada comeremos e nada beberemos. Ou seja, era um voto, uma consagração, um jejum ali. Disseram, a gente, enquanto não matar Paulo, a gente está debaixo de maldição. Olha só que loucura, meu. Aonde chega o ódio, assim, é quase um negócio de cão raivoso. Mais de 40. Enquanto, tudo isso que eu estou falando aqui é do 12 ao 25, tá? Para a gente não ficar precisando ler tudo. Podem ler em casa com calma. Então, esses 40 fizeram esses mais de 40 fizeram esse juramento sob maldição, né, ou sob anátema, que não comeriam, nada beberiam enquanto não matarem. E fizeram o seguinte: alguns foram até o sinédrio ou até o conselho, não se sabe se todos os membros do sinédrio tiveram conhecimento, para dizer
o seguinte, eles contaram o propósito deles e disseram, ó, fala com o comandante para promover uma nova audiência aqui no Sinédrio. Porque teve aquele tumulto, né? Dos fariseus com os saduceus. O Lísias, Cláudio Lísias, que era o tribuno, ele cortou, acabou ali e trouxe, porque ele viu a hora Paulo ser despedaçado. Então, faz o seguinte, Sinédrio, fala com Cláudio Lísias, tá? Porque não confundir com o imperador Cláudio romano. Tem o imperador Cláudio e tem Cláudio Lísias, que é o tribuno aqui em Jerusalém. Fala para o Sinédrio pedir para o Cláudio Lísias convocar uma reunião. Agora a gente faz de uma maneira pacífica, vamos, não é? Vamos observar o devido processo legal, não é? Faremos perguntas, ele nos falará, ao final chegaremos a uma conclusão, coisa desse tipo. Só que era uma cilada, porque o objetivo era deslocar Paulo da fortaleza Antônia, que é onde ele estava preso não como prisioneiro de cela, de malfeitor, conduzir pelas vielas e estradas até o Sinédrio, sob a guarda romana, mas nesse meio de entrar, semelhante a um sicário, por exemplo, que eram especialistas em fazer isso, ia rasgar o Paulo, né? Ia matar o Paulo. Era esse o propósito. Só que a providência divina não deixou. Um menino, um jovem, ouviu essa conversa, essa armação, e foi até a fortaleza e pediu para falar com o preso Paulo. Paulo era cidadão romano. Disse, olha, Paulo, tem um jovem aí que quer falar com você. O jovem entrou. Quando o jovem entrou, o jovem vai falar para o Paulo esta cilada que estava sendo armada. Ó, tio, era o sobrinho dele. Tio, filho da irmã de Paulo. Não se sabe nada sobre a vida dessa senhora, mas a Bíblia diz que era, não é isso? Vocês estão vendo aí, qualquer coisa me corrija. Então era sobrinho dele. E aí o Paulo vai dizer o seguinte, o meu sobrinho vai até, chamou o centurião, aquele que está acima de 100, leve esse menino aqui, este jovem, até o tribuno, porque ele tem algo para falar. Aí o centurião vai, leva até o Cláudio Lísias, e o Cláudio Lísias, a coisa foi tão menino, o Cláudio Lísias pegou o menino pela mão. Pois não. É aquele medo que nós já vimos que o Lísias ficou quando soube, só em ter mandado amarrar Paulo. Ele não tinha sido açoitado, não. Ele ficou com medo, em saber que ele era cidadão romano de nascimento, enquanto Lísias era por muito dinheiro, comprou a cidadania. E aí a história chegou até o tribuno. O que é que o tribuno faz? Vamos ver o que é que o tribuno faz. O tribuno, sabendo dessa cilada, ele vai fazer o seguinte. Ele despede, ele chama 2 centuriões, está no 23, no versículo 23, e ordena para colocar de prontidão a 3ª hora da noite. Isso era 9 horas da noite, tá? É isso? Às 3 horas da noite. Às 3 horas da noite são as vigílias, divididas em 3. 6 da noite às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3 da manhã, 3 da manhã às 6 da manhã. Amém? Então pegue isso aí. E a solução foram, quantos homens tinham mais ou menos, que eu falei para vocês, por causa das festas? Quase 1000, né? No total. Ele pega quase metade, 470, para levar Paulo. Tinha pouco perigo de morte? O negócio estava feio. O negócio estava feio, amados. Era assim que Paulo vivia. E ele tinha 2 maneiras de assimilar tudo aquilo. Ficar com muito medo ou confiar no conforto da palavra do Senhor, que aparece a ele. Você testemunhou aqui, você vai testemunhar em Roma. Olha que bênção. Né? Então, ele chama aqueles homens e aí tem uma divisão, como é que ele faz? 200 soldados, 70 de cavalaria, 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Total dá 470.
Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreve uma carta para o Félix. Então, eu fiz aqui o resumo, amados, do 12 ao 25. Ao invés de a gente ler versículo por versículo, eu estou fazendo um resumo do que aconteceu. A cilada, a frustração da cilada, porque chega, Deus providencia tudo, o menino ouve, conta ao Paulo, Paulo leva, pede para o centurião levar ao Cláudio Lisas manda preparar imediatamente para levar Paulo para Cesareia. Cesareia ficava a mais ou menos 100 quilômetros de Jerusalém. Tá? Cesareia ficava a mais ou menos 100 quilômetros de Jerusalém. E lembra que eu expliquei para vocês em outras ocasiões qual era a capital daquela grande região para efeitos do Império Romano? Qual era a Brasília de lá? Jerusalém, Cesareia, Antioquia. Era o nome que lembra os imperadores romanos. Qual cidade? Cesareia. Cesareia é a Brasília de lá. Onde é que ficava o governador que governava toda a Judéia? Tal? Cesareia. Poder judiciário? Cesareia. Em homenagem a César, né? Cesareia. César era um título, lembra? César não é nome próprio. Foi o nome próprio de um imperador, lá atrás, o Júlio César. Dali em diante, todos os imperadores passaram a incorporar no nome César. Né? Tibério César, Nero César. Tá? Então ele leva para Cesareia. Só que antes de chegar em Cesareia, a gente vai ver, antes de ler a carta, antes de nós mudarmos aqui, estamos indo bem no tempo, vamos do 26 ao 30, a gente precisa ver o seguinte: o que aconteceu? O que aconteceu com aquele pessoal odioso, os mais de 40, que sob anátema, maldição, seremos malditos do Deus eterno se esse homem não morrer. Não comeremos nem beberemos, né? Se eles levaram a ferro e fogo isso aí, todo mundo morreu de inanição, né? Desnutrido. Não é isso? Mas, como sempre, tem uma saída não muito honrosa, mas tem. Existia o nome chama-se casuística dos escribas. Existe um instituto, entre aspas, legal entre os próprios judeus, em que os escribas, a depender do voto que você fez, você poderia revogar com a anuência deles. Está tudo bem, meu filho, nenhum mal continuará sobre você. Mas isso não era da lei, isso era deles. Casuística dos escribas. Então, certamente, eles fizeram uso disso, amados. Os escribas, os fariseus, inclusive foi combinado, né? A gente fez esse juramento, fez esse voto sob anátema, tal, mas o tribuno levou e frustrou a nossa tal. Nós gostaríamos não seria quebrar o voto, mas utilizando-se da casuística dos escribas, a autorização para retornar a beber água e comer alguma coisa. Provavelmente os historiadores e estudiosos falam que fizeram uso disso. Óbvio, né? Ninguém ia ficar até o final morrer. Porque se eles levaram até a ferro e fogo, eles morreram. Não tem outro, tá? Então, existiam essas exceções, né? Você vê que eles eram covardes mesmo. Eles eram covardes. Então, o Lísias vai escrever uma carta. A partir do 26, vai dizer o seguinte: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem, isso é a carta, tá? Ele está escrevendo para Félix. Cláudio Lísias escrevendo para Félix. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca, que é o grupo de soldados lá, e o livrei, informado de que era romano, né?
Vê que na carta dá uma floreada, como quem diz assim, viu como eu trabalho em prol da cidadania romana? Né? Eu livrei um cidadão nosso. Na carta dá uma floreada, né? Nem eu, não. Ele só soube depois, isso porque Paulo falou, né? Mas dá uma floreadazinha para ficar bem com o governador. Sabendo que ele era romano, imediatamente intervi. Imediatamente, excelência. Não deixei que ninguém tocasse no cidadão da nossa pátria. 26, né? Querendo saber causa por que o acusavam, levei ao conselho e achei que o acusavam de alguma questão da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele, passa bem, ou em algumas versões, saúde de novo. Tá? Então já sabe que os acusadores, em algum momento, irão lá em Cesareia. Vocês vão ver que eles vão aumentar a tropa, eles vão contratar um orador oficial. É tipo uma contratação de um advogado. Sabe aquele, qual o melhor advogado que defende, ganha, não perde uma causa no Supremo? Advogado XYZ. É um excelente orador. Eles vão lá na frente contratar isso. Aí a palavra vai dizer que eles vão fazer uma parada estratégica numa cidade chamada Antipátride. Tá? E ali, parte dos soldados voltam para Jerusalém e os da cavalaria seguem, não é isso? Os que estão irem com ele, tá? Os quais logo que chegaram a Cesareia entregaram a carta ao governador. O governador, ele vai ler a carta, pergunta de que província ele é, tá? Como ele diz que é da Cilícia, aí ele vai dizer, ó, então eu vou aguardar quando chegarem os teus acusadores. Aí nós terminamos o capítulo 23. Mas é importante a gente verificar aqui um pequeno comentário, podemos ficar de pé, para a gente terminar, sobre Félix. Quem era Félix? Tem algumas coisas interessantes sobre Félix, amados, que era o governador da região toda ali da Palestina, né, Cesareia. Ele foi o primeiro escravo, ele era um ex-escravo, livre, liberto, a chegar a ser governador de uma província romana. Isso por causa de quê? Por causa de influência do seu irmão chamado Palas. O seu irmão foi emancipado por Cláudio, só que o seu irmão era favorito de uma mulher chamada Agripina, nada mais nada menos que a mãe de Nero. Então tudo que envolve Nero, para cima, para baixo e os colaterais, esquece que é muita loucura. Não é pouca loucura. Então, se a mulher bater os olhos naquele escravo bonito, você não é mais escravo. Vem pra cá. E sob influência do tal do Palas falou, eu tenho um irmão que é escravo, ele é muito bom. Meu nome dele, Félix, não. E aí o homem ascendeu rapidamente a governador. Diz que era cruel também, tá? Era um tipo, o que Ananias era como sumo sacerdote para os judeus, esse Félix era para o Império Romano, era pesado, tá? A única coisa é que Paulo era cidadão romano, então ele tinha que ficar um pouquinho mais com o pé atrás. Mas o Félix tem essa curiosidade, é um ex-escravo que ascendeu, né? Alguma coincidência com coisas de hoje, alguém que você diz assim, quem? Aquela mulher é ministra? Ou é ministro? Não tenho nada contra ele, mas o que é que ele conhece sobre aeroespacialidade? Ele fez o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ele é engenheiro aeronáutico. Não, mas bota ele lá, nosso amigo, bota ele lá em cima. Foi o caso do Félix. Amém, amados? Aí nós vamos ver na próxima aula que vai ter, né,
Chegamos até o 30. Na verdade, nem terminamos. Terminamos, né? Até o 35, porque já terminamos, tá? Então, no 24, 5 dias depois, o Ananias vai lá de novo, sumo sacerdote, com a equipe, é o que eu falei para vocês. Ele vai chegar com um orador profissional, que é o Tértulo. Tértulo, ninguém falava como Tértulo. Ele teve que contratar Ananias e disse, não tem jeito, o problema está na minha fala, porque eu sou muito capaz. E era mesmo, nós vimos que já falou. Ele era violentíssimo e desrespeitoso à lei de Deus, mas era um homem muito capaz. Então, talvez a fúria dele tenha sido o limite dele ter chegado e ele não ter convencido quem quer que seja a prender Paulo. Então, ele se viu obrigado, talvez até por conselho de alguns amigos, vamos contratar o Tértulo, porque o Tértulo é orador profissional. É o melhor advogado que a gente tem aí. Tá? Então, nós vamos ver isso na próxima aula. Tá bom, amados? Amém. Terminamos um capítulo. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos e nós bendizemos o Teu santo nome por esse período de escola bíblica, Senhor, por tudo que Tu já tens, ó Deus, falado aos nossos corações, por tudo que Tu tens, ó Deus, nos ensinado, o Teu Espírito Santo, ó Deus, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor, porque a glória só pertence a Ti, ó Deus, conforme está na Tua palavra, minha glória, a outra não darei. Ó Deus, tudo vem de Ti, graça, misericórdia, bondade. O Senhor continua conosco neste breve intervalo que faremos e já nos prepara e nos capacita, Senhor, para a ministração da palavra, ó Deus, dentro de alguns minutos. E cada coração seja como um solo, ó Deus, pronto para receber a Tua semente, a chuva, cada um de nós. Oramos assim, agradecido por tudo que tens feito, como sempre falamos, e pelo que farás, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém.